Glória a Deus, estamos aí entrando no ar com mais esta live. Daqui a pouquinho nós começamos às 8 horas. Estamos aí então nos preparando e aguardando enquanto as demais pessoas vão chegando, vão avisando aí os irmãos que daqui a pouquinho começa a nossa live, onde teremos a ceia do Senhor, né? E vamos celebrar juntos, nós aqui na nossa casa, vocês aí na vossa casa com a vossa família, celebrando a ceia do Senhor, tá certo? Pare tudo, dê uma pausa aí na televisão, não é? E se reúna com a sua família para juntos nós celebrarmos esse momento da ceia do Senhor. Ouvimos uma palavra, sermos fortalecidos. Um abração aí para o Marcelo Medalla. Glória a Deus, amém? Deus abençoe aí cada pessoa que está já se conectando. A irmã Zilda Montanheri, lá de Ourinhos, forte abraço. A irmã Zilda, a Carol, ao irmão Manuel. Já estamos com saudades. E as pessoas estão chegando, vão chegando. Daniel Pilege, Lugóis, paz, vem, vamos. Deus abençoe. Espero que a irmã esteja melhor. Melhorou do estômago? Vamos chegando, vamos conectando. Tivemos aí um dia de jejum, de oração, clamando ao Senhor, o país inteiro, muitas ruas, o povo clamando, prostrado, buscando o Senhor em humilhação. Lá em São Paulo, capital, as pessoas prostradas nas calçadas, clamando ao Senhor, e suplicando a misericórdia de Deus, implorando o favor do Senhor, para que as coisas mudem na nossa nação, para que haja uma mudança real, uma mudança radical, e nós possamos ver a glória do Senhor fluindo, restaurando, transformando. Nós não estamos num tempo de jejum pela igreja, não, é a igreja clamando pela nação, é a igreja pedindo o favor de Deus pela nação, não somente com relação a essa praga que vem assolando, não é? As nações, mas também com relação a situação política do país, para que a mão de Deus se mova e nos traga bênção, nos traga socorro, nos traga provisão, nos traga direção, que os nossos governantes saibam como se mover, como fazer, que decisão tomar, ainda que seja uma decisão difícil, não é? Que eles possam tomar a decisão correta, que traga benefício para o povo, em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos ver a glória do Senhor. Sabemos que os tempos são difíceis, não é? Quero que você já se conscientize que nada disso que aconteceu foi simplesmente por acaso. A mão de Deus está por trás de tudo isso, ainda que a gente possa descobrir, enfim, coisas por trás de governos agindo assim, desse jeito ou daquele, mas na verdade a mão de Deus, como nós ministramos aqui no domingo retrasado, o homem agindo na terra, as fortalezas do inferno nas regiões celestiais agindo, mas quem tem a agenda na mão é o Senhor. E para aqueles que acreditam que toda a ira de Deus caiu sobre Jesus e que Deus não vai julgar mais nada e mais ninguém, explique isso lá para Ananias e Safira, tá certo? Esse é o tipo de pregação infeliz, é um tipo de pregação que não edifica ninguém, que não está baseada na verdade, dessa hipergraça que tolera o homem no chiqueiro de porco. Não, Deus não tolera o homem, a graça vai ao chiqueiro e arranca o homem de lá, não tolera o homem lá, isso é tudo bobagem, não é? Então saiba que a mão de Deus, Deus tem a agenda na mão. A agenda não está nas mãos do Clube Bilderberg, a agenda não está nas mãos dos globalistas, nem de satanistas, ou dos motoristas ou equilibristas.
fazendo uma brincadeira à parte, a agenda está nas mãos do Deus Todo-Poderoso, é Ele que conduz o destino das nações, e não o homem. O homem é um mero instrumento a fazer aquilo que já estava predeterminado. E veja, não foi Deus que predeterminou o que o homem tem que fazer. Deus simplesmente revelou o caminho tenebroso em que o homem estava se metendo. E Deus zela para que o homem se arrepende no seu caminho de trevas e de pecado. Deus zela, a Bíblia fala sobre isso. Sabia? A Bíblia fala que Deus zela para que o homem se dê mal no seu caminho de pecado. E não se dê bem, ele zela. Ele zela para que o homem se dê mal. E aí, quem sabe, ainda se arrependa e se volte para o Senhor. Tá certo? O que eu acho que a nossa geração está precisando é voltar a ler a Bíblia Sagrada. Tá? Vamos lá, vamos compartilhando essa live aí com todos os irmãos que você conhece. E daqui a pouquinho, então, nós vamos começar. Vamos ter um tempo de oração pelo Brasil. E nós viemos falando, então, que a nação brasileira tem se prostrado diante do trono, tem clamado ao Senhor num dia inigualável. Deixa eu te dar um testemunho aqui. Na década de 90, nós começamos, eu vim para cá, para a cidade de Piraju, onde vivo até hoje, vocês sabem. Estou falando isso por causa de outros que possam estar aqui nos assistindo, de outros lugares do Brasil e do mundo. Cheguei aqui em 92 e fui convidado a participar de alguns encontros de intercessão, né, pelo Brasil. Desde 92, 93, 94, começamos a participar dos encontros nacionais de intercessão pelo Brasil e pelas nações, onde aprendemos muitas coisas e onde tivemos o testemunho do Espírito de muitas coisas que já estávamos fazendo pelo Espírito e vendo resultados. E num desses encontros, ainda em 95, 96, não sei precisar a data aqui, o ano correto, mas por aí, por esses anos, 95, 96, mais ou menos, eu me lembro de ter ouvido uma irmã testemunhando que havia tido um sonho, em que naquele sonho ela via os jornais físicos de papel, né? Ela via os jornais e ali havia uma proclamação do presidente da República do Brasil convidando o povo para um dia de jejum. Confesso que naquele tempo era algo tão distante que soava-me até meio fantasioso. Mas de fato nós estamos vendo o cumprimento, da maneira que foi, como foi, não importa. Importa que nós tivemos uma proclamação, um convite que saiu da boca do próprio presidente para que toda a igreja do Senhor estivesse orando e jejuando neste dia 5 de abril de 2020. E eu ouvi isso, né? Não ouvi datas na época, mas ouvi a irmã testemunhando desse sonho, em que ela lia os jornais e os jornais diziam que o presidente da República fazia uma proclamação para o povo jejuar. Que impressionante! E hoje nós estamos vendo. Hoje tive o privilégio de ver Kenneth Copeland, um dos renomados pastores americanos envolvidos com o presidente Donald Trump, orando pelo presidente do Brasil, orando pelo Brasil, pela nação brasileira. Isso foi tremendo, né? Ver que as nações estão vendo o que está acontecendo. E olha que interessante, nesses encontros também de intercessão, nós ouvimos muitas palavras dizendo que as nações estariam atentas para as coisas que iriam acontecer no Brasil, porque o que está acontecendo no Brasil é algo maravilhoso em termos de oração, de jejum, enfim. E eu creio que algo tremendo vai acontecer depois disso, né? Também aí postei esses dias no Face a respeito de uma palavra profética de David Wilkerson, em 1986, onde ele falou da cidade de Nova York, que ia parar tudo, os bares iam parar, igrejas fechar, tudo fechado, tudo parado. Isso ia trazer um quebrantamento e depois disso um poderoso avivamento sobre
todo o Brasil, sobre todo o mundo, na verdade, não citou o Brasil. Ele falou dali para o mundo. Louvado seja Deus. E isso, estamos vendo, somos a geração do cumprimento de tudo isso. Muito bem, são 8 horas da noite, nesse dia 5 de abril de 2020, e nós estamos aqui diretamente de Piraju, cidade do avivamento, ministrando essa live. Já estamos aí com bastante irmãos nos acompanhando, e vai compartilhando essa live para que outros também possam participar. Amém? Então falamos aqui de hoje ter sido o Dia Nacional de Jejum e Oração, né? Onde o Brasil se humilhou, se quebrantou, pediu misericórdia. Eu sei que eu ouvi contestação até de algumas pessoas. Um irmão, não é daqui da nossa cidade, ele estava contestando essa questão do jejum, que tal, mas nós precisamos orar, precisamos de fato jejuar, nos quebrantar na presença de Deus, nos humilharmos diante do trono, para que Deus realmente transforme a nossa nação. Lembre-se que Jesus disse: quando jejuares, não façais como os fariseus. Quando jejuares, não façam como os fariseus, que têm prazer de ser visto, etc. Ele diz, quando jejuares, ele disse, quando jejuares, ou seja, que nós jejuamos, que jejum é uma prática comum no reino de Deus. É um momento de quebrantamento, não é uma moeda, por favor. Jejum não é uma moeda de troca, não é eu orei e Deus não respondeu, então vou jejuar, que o jejum é uma moeda mais elevada e ele vai... Não é isso. O jejum quebranta, o jejum é humilhação, o jejum é reconhecimento da nossa fragilidade, é o reconhecimento do pecado de uma nação. Nós nos humilhando, pedindo perdão a Deus, pedindo uma intervenção sobrenatural sobre uma situação difícil, não é? Isso é jejum, em nome do Senhor Jesus. Amados, nós vamos agora então, juntamente com todos os irmãos que nos assistem, vamos ter um pequeno momento de oração pela nação brasileira. A minha instrução para os intercessores da igreja tem sido orar para que Deus cubra o presidente da República com a sua proteção, a sua família, cubra os seus assessores, seus ministros, sua segurança pessoal, a inteligência do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, que o Senhor cubra as Forças Armadas, que o Senhor cubra, porque a guerra é violenta, há uma guerra violenta, desleal, porque, amados, o jogo democrático, uns têm uma proposta boa, apresentam para o povo vota, ganha, na outra eleição, se não satisfez, vota no outro, só que tem um segmento aí na sociedade brasileira, né, que não aceita o jogo democrático, acham que só eles estão certos, sabe? Deixa eu te dizer uma coisa, não existe na política, no governo, seja de que país for, não existe messianismo. Guarde isso no seu coração. Essa mentalidade messiânica que alguns querem implantar, ela é absolutamente mentirosa. Não existe nenhum partido, nenhuma ideologia capaz de transformar a vida das pessoas, capaz de transformar uma nação, capaz de implantar alguma coisa perfeita. Toda a mentalidade messiânica em questões políticas é mentirosa, é absolutamente falsa, é uma proposta enganosa que muitos fazem, apresentando a ideologia salvadora do universo. É mentira, porque até hoje não salvou nada, até hoje não mudou a vida de ninguém, não mudou absolutamente coisa nenhuma. Estava vendo até a reportagem de uma ativista chilena que lutou contra o novo governo que ganhou as eleições democraticamente no Chile e foi-se embora para Cuba e agora está chorando lá em Cuba, não tem sabonete, não tem nada, vive no meio das baratas, está suplicando para o presidente do Chile mandar um avião para buscá-la e buscar os outros que foram. Quer dizer que agora experimentaram que só existe um Messias, que é Cristo, né? Ele sim, ele vem, ele transforma, ele tem palavra de vida eterna, ele tem palavra de salvação.
Vamos tirar um minutinho agora para orar? Amém? Eu aqui, você aí com a sua casa, ore pelo Brasil. Pai, nós clamamos pela nossa nação. Tivemos todo esse dia, Senhor, teu povo nesta nação clamando em jejum, chamado como um ato religioso, mas como um ato de contrição, de humilhação, de quebrantamento, suplicando tuas misericórdias, suplicando teu favor pela nação brasileira, suplicando, ó Deus, que tuas mãos se voltem contra essa praga que tem trazido perturbação, que a tua mão se volte fechando a boca do leão que tem divulgado tanta mentira e aterrorizado o povo. Nós nos levantamos, Senhor, como o Senhor mesmo já mostrou, esse espírito de terror, essa fortaleza de medo que tem assolado o Brasil. Nós amarramos essa fortaleza do inferno agora e mandamos soltar os céus do Brasil e soltar a mente do povo em nome de Jesus. Todo espírito de medo, de pavor, de terror, saia em nome de Jesus. Tudo aquilo que foi implantado, semeado por uma mídia violenta e mentirosa, saia da mente do povo em nome de Jesus. Que haja paz, meu Deus, que haja paz no coração do povo, segurança, confiança, que o povo saiba que está debaixo da tua proteção. Clamamos também, Senhor, pelo presidente da República, cobre ele, protege, dá sabedoria, Espírito Santo, dá sabedoria, dá inteligência para que ele tome decisões independente de opiniões, e te agradecemos porque ele não está muito ligando a opiniões, ele faz aquilo que o seu coração determina, que a sabedoria determina. Pedimos a ti, Senhor, que ele tenha de fato sabedoria para tomar decisões corretas, coerentes, não precipitadas, meu Deus, mas também não deixe o povo paralisado. Tenha misericórdia, Senhor. Cobre a sua família, cobre seus assessores, seus seguranças, seus ministros, as forças armadas. Senhor, cobre cada cidadão de bem desta nação. E desperta, Senhor, que o povo não tenha medo, que o povo seja firme, prudente, mas firme na decisão que deve ser tomada, Pai, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém? Graças a Deus. Que nosso presidente tenha a sabedoria do Espírito Santo para tomar a decisão correta e que possamos ver a mão de Deus operando nessa nossa nação. Nós queremos ver a glória de Deus na nação. Amados, quando era outro governo que estava, nunca torci contra, sempre acreditava que podiam ter boa intenção, mas não tiveram. Nunca tiveram meu voto, para ser sincero, mas acreditei, né, na sinceridade, na ideia que eles tinham para trazer uma mudança para a nação, mas não trouxeram. Não é? Então, não estou ligado a essa ou aquela corrente política, mas assim aquele que age com justiça, sem corrupção, sem roubar, sem mentir, sem ludibriar o povo e sem um projeto eterno de poder. Ninguém tem projeto eterno de poder, senão o Deus eterno. Só Ele tem um projeto eterno de poder e sua palavra não muda. Não deu certo um governo, põe outro, não deu certo o outro, põe esse. Esse é o jogo democrático. E cada um tem que aceitar e acabou. Esse é o jogo, não é? Não pode mudar, mas eles querem mudar a regra no meio do jogo. Amém. Amados, eu sei que no que diz respeito a toda essa situação global que nós estamos vivendo, e repito, reconheço a mão de Deus por trás de tudo isso aí. Deus está no controle, pode acreditar no que eu estou te falando. É necessário que a igreja se posicione como igreja. Você não é qualquer um. Você não faz parte de um povo amedrontado. Você não faz parte de um povo que não conhece a Deus, que não sabe o que diz a palavra, que de repente uma situação te pegou de surpresa e agora você está tão perdido quanto qualquer outra pessoa que não conhece a Cristo. Não, você não é essa pessoa perdida. Você tem a Cristo, você tem o Espírito de Deus, você tem a palavra de Deus. Então nós, como igreja, precisamos nos posicionar para podermos consolar as pessoas.
Nós não podemos entrar no jogo do terror, nós somos pessoas que têm um espírito que consola. Então você precisa ter uma palavra de consolação para as pessoas, uma palavra de conforto e precisa também ter uma atitude de socorro. Preste atenção, nós como igreja devemos nos posicionar como pessoas que consolam, que confortam e que socorrem. Nós não estamos aqui para fazer parte da correria, do pavor, do medo, não. Nós somos a diferença. Nós somos a diferença. A nossa linguagem não é a linguagem de qualquer um. A nossa conduta não é a conduta de qualquer um. Se vem alguém com desespero para você, você fala o quê? Ah, não, eu também estou desesperado. Não, você tem a Cristo, você tem a palavra de vida eterna, você pode consolar pessoas, você pode confortar pessoas e você pode socorrer pessoas, porque Deus vai te socorrer. E mesmo em questões financeiras, em questões de um mantimento em casa, Deus é o teu provedor. Deus é o teu provedor. Creia nisso, Deus é o teu provedor e por Ele ser o teu provedor, você pode abrir o seu coração e socorrer. Pessoas vão nos procurar, pode ter absoluta certeza. Nós cremos que Deus vai trazer uma mudança radical, mas por algum tempo, algumas pessoas vão nos procurar, pedindo socorro, pedindo um alimento, pedindo, enfim, uma palavra de consolo. O que é que você vai fazer? Você vai consolar, você vai confortar e se precisar, nós todos juntos podemos socorrer. Talvez uma pessoa só não possa socorrer, mas quando todos nós nos ajuntamos, podemos socorrer os que de fato estejam em aflição e em necessidade. Né? Famílias com crianças pequenas que porventura não tenham leite, não tenham um alimento, não tenham um socorro imediato, nós precisamos nos mobilizar, estar preparados. Então esteja preparado, esteja você preparado, eu estou preparado. Eu já estou aqui analisando que a situação vai acontecer e nós precisamos, como igreja, nos mobilizarmos para poder socorrer aqueles que vão estar em situação terrível. Porque você tem um provedor, eu tenho um provedor que é o nosso Deus. E não estou falando de trabalho, estou falando do provedor Senhor. Daquele que nos provê, que nos supre, que nos dá sabedoria para administrar as coisas que o mundo não tem. Não é? O mundo não tem essa sabedoria, mas você tem. Então nós vamos estar preparados para consolar, para confortar, para pregar a Cristo e para socorrer as pessoas. Aleluia! Conto com você para isso e as pessoas contam também, contam conosco. Nós não estamos aqui como uma figura folclórica, nós não somos uma figura folclórica. Eu lembro de um cartaz feito para o Dia de Ação Social da Igreja Batista, da Convenção Batista do Estado de São Paulo, se não me engano, na época, em 90 e qualquer coisa. E aquele cartaz era interessante, era um guindaste arrancando o prédio da igreja. E as pessoas passando na calçada nem se davam conta do que é que estava acontecendo. Ou seja, tanto fazia a igreja estar ali como não estar, dava na mesma. Né? Então, a igreja, ela tem que marcar presença, não para se mostrar, mas porque ela foi estabelecida para isso. Eu lembro de um testemunho em que havia uma praga violenta dizimando a vida do povo e um servo de Deus ali no meio clamava: Senhor, tem misericórdia dessa gente. E o Senhor disse: eu já tive misericórdia, você é a minha misericórdia aí. Ai. Então nós somos a manifestação da misericórdia de Deus aqui na terra. Amém? Lembro de um outro testemunho ou ilustração, né? Que é meio cômica, mas ilustra bem esse momento, em que um menino chega na porta de uma igreja e pergunta para o pastor: Senhor, aqui é a casa de Deus? O pastor responde para ele: é sim. Por quê? Aí o menino faz uma segunda pergunta: por favor, ele está? Uma pergunta bem pertinente, né? Ele está? Por quê? Porque nós precisamos estar. Deus está em nós e vai se manifestar através de nós. Amém? Então vamos estar prontos, preparados para orar pelas pessoas, para ministrar
conforto, consolo e socorro também. Contem comigo e quero contar com vocês também para socorrermos. Não esqueça de um princípio fundamental: dá e dar-se-vos-á. Isso é princípio de honra. É princípio de honra. A natureza de Deus é uma natureza doadora. E a nossa natureza também tem que ser uma natureza doadora. Louvado seja Deus. Então esteja preparado para isso. Vamos, nesse momento, meditar numa palavra da parte do Deus Altíssimo. Eu não quero fazer uma live muito prolongada, para que não fique uma coisa muito maçante, né? uma coisa pesada. Quero ser mais sucinto, né? Uma palavra mais curta, e passarmos depois para a ministração da ceia do Senhor e depois então podermos encerrar, né? Eu creio que você já preparou aí, né? Alguém pode pôr uma mãozinha assim aí, se preparou a sua ceia? Põe aí a mãozinha que eu quero ver. Põe a mãozinha, estou esperando a sua mãozinha. Dá um sinalzinho aí, dá um alô de que você colocou, já preparou a sua ceia para juntos nós daqui a pouco tomarmos. Amém? Em nome de Jesus. Deus é tremendo e nesses dias tem nos dado paz. Isso é maravilhoso. Deus tem nos dado uma paz tremenda nesses dias. Temos estado tranquilos, orando. E falar em oração, quero incentivar, eu gostaria que cada irmão que está no seu horário não desista, por favor, não saia do seu horário. Nós precisamos que você esteja aí. É isso aí, glória a Deus, as mãozinhas estão chegando. Que bênção. Isso, esteja preparado aí para a ceia e daqui a pouco juntos vamos tomar. Não deixe o seu horário, por favor, não deixe o seu horário vago. Se você não pode, comunique com alguém que possa para estar ali, não é? Para estar ali ocupando o seu lugar, orando e juntos nós intercedermos. Você tem o tempo de interceder pela sua vida, pela sua casa, né? Guerrear por você mesmo. Não esqueça de guerrear pela sua mente para que o inimigo não ache nenhum lugar aí na sua mente de medo, de insegurança, de pavor, medo de me contagiar. Cuide-se, por favor. Como eu já falei, eu vou tomar os cuidados que tenho que tomar e vou sair, vou fazer o que eu tenho que fazer, mas vou tomar todos os cuidados, com certeza que vou, tá certo? Vou procurar fazer as coisas dentro da maior medida possível de segurança, mas não vou deixar de fazer as coisas, né? O que preciso fazer, porque se eu for ficar trancado dentro de casa, eu vou morrer de fome, né? Fora que o sujeito vai ficar doido, né? Vai ficando doido aí, de ficar preso dentro de casa, só pensando bobagens. Então, ocupe seu lugar de oração, ore por você, pela sua família, ore pela cidade, e os nossos pontos fundamentais de oração contra essa praga e em favor do nosso país. Amém? Contra essa praga e em favor do nosso país, para que possamos ter dias abençoados. Ore pela nossa economia, tá? Não esqueça de orar pela economia que afeta você, afeta a mim, afeta todo mundo. Não é? É uma corrente, por isso que eu digo que as pessoas elas precisam ser boas pagadoras, né? Precisamos ser pessoas que pagam as coisas corretamente, porque você quebrou um elo de pagar, você não pagou aquele não paga o outro não. É uma corrente, é uma situação terrível. Então temos que ter esse caráter, é uma questão de caráter, né? Ali em dia com aquilo que você deve, para que as pessoas... Claro que existem situações que fogem do controle, né? Mas dentro daquilo que é possível, dentro daquilo que é normal, devemos agir com caráter, com amor pelas pessoas, sabendo que quando nós negligenciamos,
quando nós negligenciamos o pagamento de alguém, estabelecemos uma corrente aí que não acaba mais, né? E isso é desagradável. Eu não recebi porque aquele não recebe, porque aquele não pagou. E aí começa a complicar. Bem? Algumas vezes eu comentei e creio que, não sei se por não ter me explicado direito, ou não sei, de alguma forma alguns acabou gerando um entendimento equivocado a respeito desse assunto, não é? Que nós nunca precisamos de um templo, de um prédio para sermos abençoados. Precisamos de um lugar para nos reunirmos, para nos edificarmos, para juntos estarmos debaixo de uma unção corporativa, não é? Onde esta unção nos nutre, nos qualifica como corpo, não é? Não existe corpo separado, não há vida fora do corpo. Nós precisamos congregar. A própria Bíblia diz, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Agora, não é o prédio sagrado, não existe prédio sagrado. Não é? E pelo fato de não haver culto agora, vamos ter logo, o crente logo vai ser restituído, vamos nos alegrar, vamos celebrar, vamos fazer o primeiro culto, vai ser um culto vai ser um louvorzão, um tempo de exaltação, de júbilo na presença de Deus. Mas hoje nós não temos esse privilégio de podermos ir lá no prédio para estarmos todos juntos, nos vendo, nos tocando, um na mão do outro, abraçando e tal. Mas não deixamos de funcionar. É aqui que a coisa que eu gostaria que você entendesse. Nós não deixamos de funcionar como corpo. Estamos funcionando como igreja. A igreja está funcionando de uma maneira gloriosa, produzindo frutos. Eu quero que você entenda, nós como igreja estamos dentro de uma perfeita vontade de Deus, dentro da perfeita vontade de Deus. Estou falando no que diz respeito a nós aqui, igreja local, a nossa congregação. Porque há uma palavra profética em que nesse tempo todo o povo estaria orando. Já ouvi isso aqui algumas vezes, que ia ter um tempo que o povo estaria clamando pelas ruas e tal, e que a igreja ia clamar, ia multiplicar a sua oração, e nós entendemos isso logo de cara. Primeira medida, o que é que vamos fazer? Não tem programa, não tem o que fazer, é orar. Vamos ensaiar, vamos tocar. Não, é orar. Não temos alternativa, então continuamos funcionando. Mas sabe o que é interessante? Que o povo parece que estava meio, né, andando a passos de tartaruga, meio desanimado, desmotivado. De repente começamos a orar. E não estou falando agora dessa situação, já antes. Já vínhamos orando, estávamos indo lá para o monte, lá na estação orar, no terreno da igreja, e já orando na igreja, uma unção violenta, e fluindo, e tocando, e quebrantando, e foi algo tremendo acontecendo, e o povo começou a despertar, e um desperta daqui, outro desperta dali, jovens despertam, e orar e tal, e Deus já estava nos atraindo para esse tempo. Agora, onde eu estou, aí na sua casa, estamos conectados. Mesmo Espírito. Estamos desfrutando do mesmo Espírito em oração, em intercessão, em clamor. Eu quero até pedir aqui, você que tem alguma palavra, alguma experiência, algum versículo da Bíblia, coloque, olha, Deus ministrou isso aqui forte no meu coração, coloque no grupo, não tenha medo. Se é algo que diz respeito ao corpo, se é algo particular seu, para você, para uma situação sua particular, amém, a menos que você queira testemunhar a respeito disso, né? Se não, pegue se é uma palavra para o corpo, coloque lá. Veja bem, mas eu tenho dúvida, não tem problema, né? Vai ser uma palavra que vai ser julgada, só isso, ninguém vai te criticar, ninguém vai julgar o profeta, ninguém vai julgar quem está dando a palavra, vamos julgar uma palavra. E ninguém vai criticar ali, não, vamos ler e vamos, de repente você está sonegando algo que pode ser de um profundo impacto na minha vida. Você pode estar sonegando algo que pode ser uma cura na vida de alguém na igreja, porque você simplesmente não falou. Não é?
Que nem a irmã Maria José esses dias ligou aqui falando do sonho que ela teve, em que 2 anjos chegavam na casa dela. Aleluia, isso é tremendo, porque isso ministra a minha vida. Porque são anjos que estão vindo, nós temos clamado para que os anjos venham. Inclusive aí, quinta-feira eu estava clamando, aqui na madrugada de quinta-feira eu estava clamando para que Deus enchesse a cidade de Brasília de anjos do Senhor dos Exércitos e o Brasil inteiro. E naquela madrugada sons, olha, é muito interessante isso, sons foram ouvidos quase que no mundo todo, um som estranho no céu. Aí o cientista fala isso, outro fala aquilo. O fato é que eu orei e sei que tem muita gente orando por isso. E as coisas acontecem. Amados, nós estamos vivendo uma pandemia que nunca a humanidade viveu antes. Criou uma situação que a humanidade desconhecia. E pode ter certeza que Deus vai começar a fazer coisas que até hoje você e eu desconhecemos. Pode ter certeza, nós vamos entrar num tempo de manifestações poderosíssimas que vão nos deixar boquiabertos, de tirar o sono, de tirar o fôlego. Então, se Deus te dá uma palavra, por favor, escreve lá no grupo. Olha, eu estava orando no meu período e senti isso, como fez também o Alcides, né? que já nos anos colocou duas palavras que Deus deu, uma a respeito desse espírito de terror que invadiu todo lado, está todo mundo aterrorizado, e até mesmo, deixa eu dizer uma coisa, esses dias eu estava na beira do rio, porque eu tenho ido me exercitar, e você deve dizer, o exercício que eu faço é um exercício individual, portanto não há risco nenhum. Fui fazer minha natação, meia hora, voltei para casa, não é? E aí eu pus um som um pouquinho mais alto no carro, eu estava voltando eu com a Zida, que a Zida aproveita para caminhar na beira do rio, também num horário que não tem quase ninguém. E de repente todo mundo, quando começou a ouvir o som do meu carro, todo mundo começou a olhar para a minha cara meio estranho. Aí eu comecei a perceber que o povo está vivendo de luto. Sabe, tudo bem, eu sei que é um momento triste, que tem pessoas morrendo, mas não é desse luto da morte de pessoas que eu estou falando, é um luto de terror, sabe? É um luto de pavor. As pessoas estão enlutadas dentro de si, entristecidas. Alguém disse que quando olha para o céu, até o céu está triste. É esse tipo de luto. Aí comecei a orar para quebrar esse luto. Senhor, rompe, arranca esse manto negro, esse luto do inferno do coração do povo, porque isso leva o povo a não reagir, a não tomar atitude nenhuma. Então, esses dias então eu estava falando, o Alcides me fala desse espírito de pavor, e depois falou também que ele orava e via como que os sabotadores da nação são como nuvens de gafanhotos, consumir, derrotar. E é exatamente isso. Então uma palavra dessa nos dá nos dá um start para começarmos a nos mover, a orar naquela direção ou naquela, e às vezes até uma palavra que consola o coração. Então coloque no grupo, tá? Estamos então funcionando, louvado seja Deus, eu aqui na minha casa, você aí na sua casa, estamos funcionando, estamos orando 24 horas, às 0 horas começa uma, depois a uma, às 2, às 3, até às 23 horas do outro dia, 0 hora começa tudo de novo, não vamos interromper. Sabe, isso foi tremendo. Como disse o pastor Cristiano, estava difícil de conseguir formar um grupo para orar 12 horas, na última sexta do mês. E hoje nós estamos orando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso não é tremendo? Isso é um exercício espiritual que não tem medida. Com certeza agora, quando passar tudo isso, sua vida já não vai ser mais a mesma, por esse tempo que você tem orado, não é? E quando formos convocar, já não vai ser mais para 12 horas numa sexta, mas com certeza para 24 horas nós vamos achar quem possa estar também clamando ao Senhor. Então, amados, a igreja começa na família, é aqui que eu quero chegar. A igreja começa dentro de casa. Há um altar de adoração em toda a cidade, em cada bairro da cidade, um altar de intercessão, de adoração, de louvor, de súplica, dentro de casa. Não é só um lugar agora, mas toda uma cidade, e não somos só nós, não.
As igrejas estão clamando, já me colocaram num grupo aí de uma igreja, não sei nem como acharam meu telefone, e o povo está se mobilizando, fazendo o culto de madrugada, orando de madrugada. É assim. A igreja despertou, saiu das quatro paredes e está fluindo poderosamente. Isso é coisa maravilhosa. Isso só pode ser obra do nosso Salvador, só pode ser obra do nosso Deus. Então vamos perseverar, vamos continuar, né? Vamos continuar clamando, como está escrito em Josué 24:15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Sabe, aquilo que acontece na igreja, começa em casa. O que acontece lá, na congregação, começa em casa. Se temos uma vida dinâmica, uma vida poderosa, uma vida de constante oração e adoração e louvor, na igreja pega fogo, a coisa vira aquela fogueira do céu. Por quê? Porque isso já começou em casa. Mas quando não vivemos assim em casa, chegamos lá, a coisa não funciona. Amém? Então vamos estar firmados nisso. É preciso despertar a consciência, né, de que a verdadeira igreja começa em casa. Por isso hoje você com a sua família vai participar da ceia do Senhor. Você vai celebrar a ceia junto com a sua esposa, com seus filhos, não é? Vai orar com eles. Olha que coisa gloriosa. Quando foi que você fez isso alguma vez na vida? Não é? Então, podemos fazer isso. Quando o povo de Israel ia sair do Egito, estava para sair do Egito, a última praga ia matar os primogênitos do Egito. Então, Deus deu um comando para que o povo se colocasse em casa trancado e colocasse o sangue do cordeiro nas portas para protegerem. Também comessem lá o cordeiro e bebessem lá o vinho, comessem o cordeiro juntamente com a sua casa, e aquilo trouxe uma proteção. Nós estamos aqui, hoje não se mata cordeiro, mas estamos aqui com o símbolo do sangue de Jesus Cristo. Você pode pegar aí o seu cálice, amém? Pegue o seu cálice aí, seu pão, e vamos fazer esse momento de celebração da ceia do Senhor. Jesus Cristo pagou o preço pela minha redenção, pela sua redenção. A Bíblia diz que verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo tomou sobre si as nossas enfermidades e pelas suas feridas nós fomos sarados. É Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Ele tomou sobre si os teus pecados, tomou sobre si os meus pecados, as minhas culpas, as minhas dores. Sabe o que significa isso? Que você não tem que carregar mais nada. Sabe, se você anda lidando aí com ansiedade, com inquietação, deixa eu te dar aqui uma boa notícia. Desista de si. Não desista dos planos, dos propósitos de vida, mas desista de si. Porque o que Deus tem preparado é para a glória dele. Então desista de si, deixa que as coisas vão acontecer no devido tempo. E se não acontecerem, a nossa vida não se resume aqui. O que temos que fazer para o Senhor não se resume só a esta terra, só a esta vida. Lembra que eu citei aqui um cântico antigo na live passada? Canta meu povo, alegra meu povo, que a festa não vai acabar. Quando terminar na terra, no céu vai continuar. A nossa festa não termina nunca. Nós somos um povo alegre, porque fomos comprados, fomos redimidos. A nossa realidade espiritual é outra, a realidade da nossa alma é outra, a realidade do nosso corpo é outra. Fomos redimidos de fato, comprados por Deus e para Deus. Você pertence a Ele. Pai, te damos graças pelo sacrifício do Calvário,
pelo teu sofrimento e pela tua dor ali, Jesus. Muito obrigado, Deus. Verdadeiramente o Senhor tomou sobre si as nossas iniquidades. Por isso não precisamos levar mais culpa nem medo em nossas vidas. Estamos livres. Aleluia. Muito obrigado pela redenção plena do Senhor nas nossas vidas. Aleluia. Agora você com a sua família pode comer o pão. Glória a Deus. Te bendizemos, ó soberano Deus. Te glorificamos porque a tua salvação é tão grandiosa que somente por revelação do teu Espírito podemos entendê-la. Há um poder tão grandioso no sacrifício da cruz, no sacrifício de Cristo Jesus na cruz, que a nossa mente humana tem dificuldade de entender a extensão, o tamanho, a grandeza desse sacrifício. Mas nós te rendemos graças, ó Deus, porque pela fé nós cremos nessa provisão bendita, que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do teu amor. Senhor amado, te damos graças pelo sangue, o sangue que selou uma aliança eterna, o sangue que selou um pacto eterno entre o Senhor Deus Todo-Poderoso e o homem que em ti crê. Senhor, que cada pessoa que nos assiste ou que me assiste nesta hora, Senhor amado, que ainda não tomou uma decisão na sua vida, não fez contigo ou não aceitou o pacto de sangue que tu tens para estabelecer com o homem, através de Cristo, que abra o seu coração e aceite, Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Podem participar do cálice. Glória a Deus. Deus é bendito eternamente, é maravilhoso, é santo. Eu louvo a Deus por esse tempo precioso. Agradeço a Deus de todo o coração, porque não deixamos de funcionar, não deixamos de caminhar juntamente com o Senhor, de fluir juntamente com Ele, né? de produzir, de estarmos conectados àquilo que Deus quer. E uma fase como essa é de fundamental importância que estejamos conectados assim com o trono. É de fundamental importância. Precisamos ouvir a voz do Espírito. Lembre-se que a todas as igrejas da Ásia, lá em Apocalipse, uma mensagem comum para todas foi: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque é fundamental em tempos de crise, em tempos de perseguição, em tempos de letargia, de mornidão, né? Tempos que há uma tendência de as coisas andarem por um caminho que não é o caminho correto, pararmos e suplicarmos: Espírito Santo, o que é que está acontecendo? Deixa-me ouvir a tua voz. Eu preciso te ouvir, eu preciso conhecer a tua vontade, eu preciso discernir o teu tempo. Senhor, o que é que eu devo fazer agora? Como necessitamos ouvir a voz do Espírito? E eu creio que esse é um momento tão especial na minha vida e na sua vida para podermos ouvir a voz de Deus. Amém, meus amados? Deus abençoe cada um dos irmãos que estiveram conosco e estivemos juntos nesse momento, participamos da ceia do Senhor. Você, querido, que tem seu dízimo, a sua oferta, entregue lá para o pastor Walter, ele já colocou aí, ou se você quiser fazer uma transferência bancária, um depósito, ele já colocou a conta no grupo, ou se você pretende entregar na mão dele, pode fazer isso. Se você não tem a conta e que quer depositar, fala para ele, ele coloca novamente. Vamos continuar fiéis ao Senhor nosso Deus. Já veio pessoa aqui entregar dízimo em casa, que eu já comuniquei o pastor Walter, e
Nós temos aqui o meu genro Rafael, direto lá de Felgueiras. Abração, Rafa, aí para a Thalita, para a Radassa e para o pastor Geovandro, a pastora Fernanda. Um abração em todos aí, tá bom? Deus continue prosperando a sua vida. E lembre-se, não tenha medo não. Esse é um tempo em que nós vamos experimentar como nunca antes a glória do Deus Altíssimo. Não estou falando isso para uma consolação vazia, não. É em tempos de crise que maior glória se manifesta. Amém? Quando é que você precisa de um milagre? Quando há necessidade de um milagre. Então agora é a hora de nós precisarmos de um milagre nas mais diversas áreas. Eu estou precisando de um milagre para ministrar às pessoas. Tá? É nessa expectativa que eu estou, de poder ministrar as pessoas, confortar as pessoas, consolar, abençoar, suprir sobrenaturalmente a vida das pessoas. Um abração a todos. Quarta-feira estaremos juntos novamente, vamos continuar nos comunicando. Precisou de oração, ponha no grupo e vamos continuar assim juntos, separados fisicamente, como disse Paulo, mas juntos no espírito, até que tudo volte ao normal, tá bom? Tudo voltando ao normal, vamos estar juntos e o primeiro culto vai ser um culto de celebração. Vamos fazer aquele barulho santo, aquela celebração que vai se ouvir no céu e na terra toda, em nome de Jesus, porque em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Um forte abraço e até quarta-feira, queridos, em nome de Jesus.